nós estamos começando mais um programa da série Engenharia e Arte, aqui no Canorte Agora, e hoje eu vou conversar com o engenheiro de produção Carlos Medeiros. Carlos Medeiros, ele é um desses engenheiros que se destaca também no ramo da escrita. Ele é engenheiro de produção, ele tem formação em administração de empresas, ele é pós-graduado em comércio exterior e tem um MBA em gestão empresarial. Tem uma atividade grande, ele é presidente do Instituto Garotos de Arena. Então, ele tem uma vida muito voltada para coisas do bem. E é justamente nisso que a gente vai conversar com o Carlos Medeiros. Carlos Medeiros, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? É um prazer estar falando com você, meu irmão. E obrigado pelo convite. Ô, Carlos, aqui no Canal Até Agora, nós costumamos fazer uma pergunta a todos os convidados. E essa pergunta, ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa. Evidentemente que esse primeiro objetivo é quase que automático, né? Porque Carlos Medeiros vai falar sobre Carlos Medeiros, e só ele, e ninguém mais do que ele, sabe o que deve falar. Mas o segundo objetivo é, é contextualizar e marcar sua presença no canal Arte Agora. Uhum. Nós esperamos que daqui a muito tempo os historiadores do futuro, os arqueólogos do futuro, vão descobrir essa nossa entrevista nos arquivos do YouTube e vai ser muito bom que as pessoas do futuro saibam que Carlos Medeiros esteve no canal Arte Agora e concedeu essa entrevista. Bem-vindo a esse programa e eu queria que, a contínuo, você respondesse essa pergunta básica. Quem é Carlos Medeiros? Bom, Alexandre, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com você e com todos os telespectadores do canal. Carlos Medeiros é um homem de 46 anos, pai de doutora Taine, doutora Natália, de Carlos Eduardo e de João Vitor, marido de Milena Medeiros, formado em engenharia de produção, um complemento em administração. Fiz no comércio exterior uma pós-graduação e um MBA em gestão empresarial. Sou cristão, episcopal, carismático do Brasil, com muita alegria. A gente entende que a Bíblia, como princípio de tudo, faz parte de uma vida ampla, de uma vida sólida e de uma vida de amor. Perfeito. Ultimamente venho sendo escritor, né? E a gente vai falar logo mais dessas obras. Pois é, Carlos, você como um homem inteligente, você vai quase que no final, né? E já chega no final. Vamos chegar ao... Mas eu queria que a gente começasse a falar do Carlos, o Carlos criança. Aquele Carlos lá atrás, aquele Carlos que jogava futebol, aquele Carlos que corria atrás da bola, como era o Carlos menino? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, que a gente poder conhecer Certo. um pouco mais você. E isso é Muito uma. A gente já começa quando se forma e já está metade da vida já foi para trás. Você é um homem muito jovem, né? Eu sei que tem muita coisa para contar ainda por viver, mas vamos lá para trás, vamos lá para trás. Como era que era o Carlos no tempo que ele é conhecido como Carlinhos? Como era lá atrás? Vamos lá. Bom, na minha época, como meu nome é Carlos Eduardo Medeiros, então eu era chamado de Dudu, Dudu. né? Carlos Eduardo, eu era chamado de Dudu. Dos meus 8 a 20 anos, eu morei num subúrbio chamado Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, Muribeca. E na minha época, naquela localidade, a gente tinha, como jovem, e jovem traquino, a gente tinha alguns tipos de brincadeira, como jogar futebol, empinar pipa, jogar peão, jogar bola de gude. Sou filho de Dona Dilma Medeiros e seu José Bezerra. Meu pai tem nome de cantor, José Bezerra da Silva, mas não é cantor, Eita! não. Mas não é cantor. E tenho dois irmãos, né, são mais novos do que eu, Ricardo e Renata. E a minha infância foi uma infância um pouco difícil, né? Nós éramos uma família de baixa renda, de média baixa renda,
Meu pai, ele trabalhou num armazém de construção muito forte aqui no estado de Pernambuco, começou como gesseiro, e ele era quem era o provedor do nosso lar, trazia sustento para nossa casa. E minha mãe, na época, ela costurava, ela fazia obras de gesso, ela viajava muito. Naquela época tinha uma viagem no Paraguai para comprar coisa e vender aqui. Então, minha mãe e meu pai, eles trabalhavam e faziam de tudo para dar de melhor aos três filhos, né? E a nossa infância foi uma infância onde eu estudei num colégio público do bairro, chamado Escola Adelaide Pessoa Câmara, que tinha uma diretora chamada Dona Carme, muito dura. Alguns professores que fizeram épocas na minha vida, professor Reginaldo, professor de matemática, muito bom professor. Olha, escolher um professor de matemática como muito bom, hoje é coisa difícil. Mas na época a exata já estava crescendo como estímulo. Professora de biologia também, Sara, muito boa. Não sei como eles vivem hoje, eu perdi totalmente o contato. E a minha infância foi toda, né, estudando em colégio público. E aí eu sempre cresci, Alexandre, pensando o seguinte, só para você entender um pouco, eu acredito que boa parte dos meus amigos morreram, boa parte dos meus amigos tiveram a oportunidade de terminar o segundo grau, mas poucos dos meus amigos se formaram, constituíram família, porque a gente entende que naquela época e hoje nós não temos um plano social, né, para despertar no jovem algo que ele possa entender aonde ele está e para onde ele quer ir. Eu acredito que o nosso país ele falha muito nisso. Então, eu cresci com isso, né? E fui pai muito novo. Eu era jogador de futebol, então gostava de jogar bola. Jogava na época nas categorias de base do Santa Cruz Futebol Clube. E fui pai com 17 anos e 9 meses, né? Rapaz, Que é você, da minha primeira nesse filha. aspecto, você é muito precoce. Quer dizer, você jogar futebol, naturalmente os atletas eles exercem um fascínio especial sobre as moças. Você encontrou uma pela qual você se apaixonou e vocês tiveram e formaram já uma família logo cedinho. Isso é uma coisa, Perfeito. é uma coisa muito interessante. Agora, nesse tempo, Carlos, você já estava, já tinha entrado para o curso de engenharia ou você entrou depois? Eu queria que você me falasse um pouco o que foi que levou você a estudar engenharia e não um outro curso. É, eu já trabalhava no segmento de construção civil. Foi um dos primeiros. Na verdade, a minha história de adolescência, ela sempre foi com muito trabalho. Meu pai, ele tinha um restaurante ali na Avenida São Paulo, isso aí muito depois, eu já tinha 16 anos, ali em Jardim São Paulo, na Avenida São Paulo. E eu ajudava ele lá como garçom e jogava futebol. Então eu chegava, eu ia pro treino de manhã e jogava e ajudava ele à tarde. Um pouco tempo depois disso, eu fui ser motorista, de que naquela época tinha Kombi, né? Então a gente dirigia Kombi também para sobreviver, que era complemento de renda. E aí foi quando eu fui pai. Eu sendo pai muito precoce, eu não parei de estudar, porque eu terminei meu segundo grau na Escola Adelaide com 17 anos e meio, mais ou menos. Acho que 18 anos, vamos comentar assim. E automaticamente eu fiz o vestibular na FCB, né, Faculdade de Boa Viagem, e entrei porque eu comecei um estágio na época como, não sei se ainda tem essa função, eu acho que mais não, mas na época tinha apontador, né? Nas obras tinha o apontador. Eu lembro do apontador. O apontador, ele ficava medindo produção, E o ele fi- apontador, para quem não sabe, quer dizer, o nosso público é todo engenheiros, né? Nesse programa tem tem uma participação muito dos engenheiros. Mas o apontador, para aqueles que não são engenheiros, é uma das funções estratégicas de uma obra. É uma isso, função de perfeito, muita confiança, né? Normalmente, isso, perfeito, o dono da empresa, ele só coloca para ser apontador alguém que ele confia bastante na sua honorabilidade, na sua honestidade. Porque se o apontador não for assim, a empresa vai perder muito, vai perder muito
porque as medições vão ser erradas aí, enfim. Então, Perfeito. de cara, a gente já começa a saber que o Carlos Medeiros é uma pessoa que, desde cedo, teve a questão da honestidade reconhecida pelo patrão. E aí eu comecei como apontador, né? E aí entrei na faculdade. No início, eu posso lhe confessar que foi muito impulso, foi uma impulsão. Vamos lá, eu preciso fazer alguma coisa. Até porque uma das obras que eu comecei na época de limpagem de terreno e terraplanagem foi o grupo Carne e Queijo, ali na BR, em Ok? 99. Em 99. E aí foi quando eu entrei na faculdade de engenharia de produção e comecei cursando, porque eu entendia que era uma forma de ter algo melhor um pouco mais na frente, até com o crescimento da própria obra. E fui ficando, né? Fui ficando. E concluí, fiquei como a ponto, fui crescendo, depois já virei estagiário, fui crescendo e cheguei a ser coordenador geral de obra e de infraestrutura da própria empresa, da própria Carne e Queijo, porque quando terminou o prédio, eles precisavam de uma pessoa que conhecesse toda a estrutura, né, construída. E eu era um dos remanescentes que fiquei na época para ajudar na manutenção. E aí fiquei lá ainda por 8 anos. 8 anos, Fiquei por 8 anos. 8 anos. Foi meu único emprego de carteira. isso também é uma coisa muito Trabalhei, interessante, né? foi meu único emprego de carteira. Trabalhei 8 anos com meu hoje amigo, mentor. Tem uma frase que eu uso muito dele que é: estar preparado é não ser surpreendido, do nosso queridíssimo Inácio Miranda Júnior. Eu Foi conheci meu, muito, meu, meu grande chefe. eu conheci muito o pai dele, o Inácio Miranda. A Sim, família Miranda Cordeiro, eu tenho grandes amigos, né, colega de turma, colega do Exército. Tinha Antônio José Miranda Cordeiro, que era irmão do Bosco, do Inácio, do sobrinho que o Inácio é um nome muito corriqueiro naquela família. Então eu lembro que havia seu Inácio, que era o pai de Miranda, e meu tio pai. do seu patrão. Enfim, tio avô, eu acho. Bom, enfim, tinha muito Inácio Miranda por aí. Eu aproveito para mandar um abraço, não sei como é que eles estão de saúde, não sei, mas um abraço para todos os Miranda Cordeiro, que eu tenho muita alegria em ter conhecido, e acho que são pessoas que deram uma grande contribuição a, ao estado de Pernambuco. E engenheiro também, viu? Ele é engenheiro. Inácio Miranda é engenheiro. E aí para mim foi um grande aprendizado. Aprendi muita coisa. Meu início de carreira foi, pra você ter ideia, algumas coisas que agregam na vida da gente para marcar. Inácio, ele tinha um detalhe que ele fazia assim. Eu tinha reuniões semanais com eles, 2 vezes na semana, para fazer despachar os assuntos, né? E se eu levasse um pedido sem uma vírgula, eu voltava com o pedido e voltava para ele na próxima reunião. Isso marcava muito a minha vida, porque eu parava para conferir os pedidos de um jeito, porque se eu perdesse num tempo de 3 ou 4 dias, eu poderia atrasar a obra. E como a gente não só tinha a parte de coordenação da manutenção e também de ampliação da estrutura, eu sempre estava com obra, né? E para mim foi um aprendizado muito grande, muito gigante, e eu sou muito grato por tudo que eu aprendi. E aí chegou um determinado momento que a empresa, eu vi que a empresa não tinha mais como eu crescer, né? Porque era área totalmente diferente, área de alimento, distribuição. E aí eu disse, não, eu vou começar a empreender. Peguei uma demanda que o mercado tinha devido à minha necessidade lá, como coordenador, e aí comecei na área de estrutura de verticalização de depósito e movimentação de máquinas na cadeia logística, aonde eu estou até hoje. Quer dizer, você tem você construiu uma carreira profissional como se construiu uma grande catedral, né? Colocando um tijolinho em Sim, cima do outro, um tijolinho, um tijolinho, um sim. tijolinho. Quando viu, tá a realização pronta. E isso é uma coisa muito marcante, né?
especialmente porque você construiu toda essa sua história a partir do engajamento numa única empresa e, mais ainda, fazendo uma boa relação com aqueles que eram seus colegas de trabalho, fosse na condição de parceiro, fosse na condição de patrões. Mas o fato é que você Sim. construiu essa relação, que é uma coisa muito. E me diga uma coisa, nesse tempo, Carlos, você já pensava em escrever? Como é que foi esse processo? Eu sei que você preside um instituto que eu acho que você construiu. Eu queria que você falasse um pouco dessa vertente. Não sei se foi durante esse período ou se foi depois. Sei que você é, passou por muitas coisas na vida, muitas coisas. Desde dirigir uma Kombi, que é uma coisa muito complicada, esse negócio de Kombi, é importante que a gente fale também um pouco sobre isso. Houve um tempo em que a crise econômica se abateu sobre todo mundo. E as pessoas que tiveram que construir métodos que pudessem completar a renda. Naquela Isso. época, havia, vamos dizer assim, o serviço público, que não é bom e nem era bom naquela época, então muitas pessoas passaram a oferecer o transporte alternativo, que eram as pequenas vans, as combis, né? Então, dirigir Kombi, jogar futebol, rapaz, é muita coisa. Então, isso é pai, né? Porque tudo isso também tinha o fato de ser pai, com 17 anos e poucos meses. Quer dizer, uma história que foi lhe moldando a ser muita coisa. E aí eu queria que você começasse a falar um pouco se nessa época que você trabalhava lá e que você está construindo ainda a sua vida como empresário, como é que foi nesse processo? Já vinha a ideia de construir um instituto, de escrever? Como é que foi esse processo, Carlos? Não, veja, deixa eu só fazer um resumo, porque depois que eu saí do grupo Carne e Queijo, eu comecei a minha vida empresarial nesse segmento, né? Então, na parte de verticalização de depósito, na parte logística. E atualmente eu estou há 25 anos no mercado de locação de máquinas. Certo. Hoje a gente tem mais de 100 funcionários e tem uma matriz em Pernambuco e uma filial em Fortaleza. E a gente é bem conhecido no segmento logístico, né? Como uma empresa que gera solução na cadeia alimentícia logística. É, eu sempre tive vontade de voltar para o bairro que eu morava para fazer algo de diferente para os jovens. E aí, na época, quando eu saí de lá do grupo, eu peguei a minha própria casa e transformei na empresa. E começou com uma área pequena de 120 metros, né, que era o tamanho da casa. Então, a gente foi montando escritórios, foi montando oficina, foi montando escritórios. Hoje, a empresa tem mais de 6 mil metros quadrados, né, entre escritórios e área de oficina. A nossa modalidade, ela é uma modalidade que a gente é pura engenharia de produção, porque nós não fazemos manutenção no cliente. Nós trazemos o problema do cliente para dentro da nossa casa. Então, quando você, por exemplo, liga para o nosso 0800 e pede uma manutenção ou uma troca do produto, nós vamos lá e trocamos o produto. É uma operação bem robusta e é puramente engenharia. Nós não fazemos manutenção no cliente para não melar o piso, para não ter trânsito do nosso funcionário internamente dentro da empresa do cliente. Isso foi uma modalidade de dificuldade que eu tinha na época. Então, a gente pegou na época e construiu um padrão de serviço diferente de mercado. Se você procurar hoje as empresas de máquinas no mercado, todas elas fazem a manutenção do cliente. A nossa, nesse segmento de locação, não. Nós trocamos o produto. Então, é, nós fomos crescendo no próprio bairro. Então, a empresa hoje ela tem ali a sua sede em Marcos Freire, né, em Muribeca. E já está há 25 anos, gerando emprego, gerando renda dentro do município de Jaboatão dos Guararapes. É, aí a gente tinha um terreno lá próximo, que ele era um terreno onde tinha lixo e ponto de droga. E eu sempre tive um desejo de fazer algo, né, pela comunidade. E aí nós fizemos um campo de terra batido, depois passou a ser um campo grama, depois passou a ser um campo society. E aí o município levou um projeto para lá chamado Revelando Cracks. Esse projeto era um incentivo
campeão nacional de Copa do Mundo para lá, fez todo o marketing. Só que aí o projeto terminou e as crianças ficaram lá. E aí eu falei, caramba, e agora? Né? As crianças aí não tinham o que fazer, muitos não tinham nem o que comer. E aí nós abraçamos o projeto e constituímos o Instituto Garotos da Arena. E aí o Instituto Garotos da Arena, ele começou só para oferecer educação através do esporte. Então, a gente pegava lá o jovem de 7 a 12 anos, começava a treinar futebol com ele, mas incentivava ele que a vida tinha princípios e o princípio era honestidade, pontualidade, respeito, organização, saber ganhar, saber perder. Então, a gente começou. E aí foi surgindo mais demandas da própria comunidade, né? E aí a gente começou a fazer um trabalho social na área de odontologia. Então, era tratamentos odontológicos, limpeza de tártaro, flu, obturação, extração, por uma taxa de R$ 25. Essa taxa era para pagar o próprio dentista, que, como é o subúrbio, né? Marcos Freire é um pouco mais longe do centro, então pouca gente quer ir para lá. Essa que é a grande verdade. E os que iam, você sabe que tem um custo para isso. Então, a gente começou a fazer. Depois implantamos fisioterapia, né? Então ficou odontologia, fisioterapia, principalmente para as famílias de quem jogava futebol lá. E aí, eu acho que você lembra, há uns 3 ou 4 anos atrás, começou a vir, há uns 5 anos atrás, começou a vir muito forte o autismo, né? A medicina evoluiu, os diagnósticos começaram a aparecer. Então, hoje você vê nomes como TED, TOD, TDAH, autismo. Você vê nomes como distúrbios, né? E muito fortes, principalmente nos novos nascimentos. E aí, há cerca de 5 anos, nós começamos também um trabalho complementar na área de autismo. E aí, pronto, o Instituto Garotos da Arena, ele ficou constituído com 3 pilares. O primeiro pilar, hoje, atualmente, é um pilar cristão, porque a gente acredita que, através da fé, a gente pode mudar o ambiente e mudar as circunstâncias, né? O segundo pilar é atender as famílias atípicas de baixa renda. Alexandre, só para você ter ideia hoje, uma consulta de um tratamento para autismo de 40 minutos no nosso estado, em Pernambuco, não custa menos do que R$ 400. Eita. Então você imagina uma família que tem hoje uma renda de um salário mínimo e que a criança precisa de, no mínimo, 4 terapias por mês. Ela não vai conseguir, né? Ela não vai conseguir. Então a gente começou esse trabalho, né, muito forte. Hoje nós atendemos 100 famílias de baixa renda na área do autismo. Quando eu digo baixa renda, Alexandre, famílias que têm o tratamento, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psicossocial sem pagar um centavo. E não existe hoje subsídio do município, do estado ou do governo federal. Se você for hoje fazer uma pesquisa de qual é a área social que está direcionada ao autismo, só existe uma. E mesmo assim, para conseguir é muito difícil, que é um item chamado LOAS. Então, o que acontece? A sensibilidade que a gente teve foi: vamos pegar as famílias que não têm renda, que não têm condições, que estão cadastradas no município como baixa renda, e tem um órgão que regulamenta chamado CRAS, e trazer para ser atendidos. E é isso que a gente faz. Então, o pilar cristão, o segundo pilar, o pilar do autismo, e terceiro, o pilar social, que é o futebol através do esporte. Então, a gente, que é o pilar que eu já citei, a gente pega lá aquela galerinha lá da comunidade e diz assim: olha, em vez de tu ir lá na rua, vai estar jogando bola aqui com a gente, vai ter uma alimentaçãozinha, né, pelo menos o almoço ou pelo menos um lanche. Porque, veja, o que a gente vê hoje é muito lindo. Os programas sociais, as mídias que são impostas, é muito, tudo muito lindo. E aí o Instituto Garotos da Arena foi abraçando, e hoje
nós atendemos mais de 600 crianças de 7 a 17 anos e mais de 100 famílias com autismo grau 1, grau 2 e grau 3. Ô, Carlos, Só que o que é que... não, Pois não. não, é que eu tô impressionado, não é? O Instituto, ele realmente ele é impressionante. Mas e ninguém ajuda? Não tem nenhum programa do governo que possa ajudar vocês, nenhum dessas. A gente ouve assim, a gente ouve que tem a farra das emendas parlamentares. Rapaz, não tem nenhum parlamentar que pegue pelo menos alguma manutenção do Instituto, alguma coisa assim? Olha só, nós tivemos uma emenda, acho que em 2023, do deputado, eu posso falar o nome, não? Pode sim, aqui pode tudo. Tivemos aqui uma emenda em 2024 do deputado Joel da Harpa, que ajudou bastante o Instituto. Foi o único deputado que nos visitou. Não, assim, não houve comentários de promessa, mas mandou. E de lá para cá, não tivemos mais nenhuma outra ajuda. E o que é que Ah, acontece? Hoje, o que é que a gente faz? Só para você entender. Nós temos pais também com autista que têm a condição de pagar uma taxa. Então, o que é que acontece? Hoje nós temos 40, se não me engano, 38 pais que pagam uma taxa de R$ 400 por mês, independente da quantidade de terapia, por mês. E essa taxa nos ajuda a subsidiar as pessoas que não têm condição. Por quê? Porque quando a gente leva o profissional para lá, que inclusive eu gostaria de destacar aqui, que nós somos muito especiais e muito gratos pelos profissionais na área de saúde que o Instituto tem. Porque eles fazem, Alexandre, tudo com muito amor, com muito carinho. Eles vão para lá cuidar das crianças, cuidar das famílias, mas nós entendemos que o recurso que eles deveriam ganhar era muito mais, era muito maior. Mas eles são sensíveis com a causa e vão para lá para receber ajudas de custo, que é justamente o que nós arrecadamos e repassamos. Aí o que é que acontece? Como o volume de pagantes é pequeno e a agenda do profissional de saúde ela é ampla, então nós começamos a colocar gente, pessoas, famílias que não tinham condição de pagar. Então a agenda ela aumentou. Então hoje a renda do Instituto ela é voltada a isso. A famílias que não são de baixa renda, mas que precisam do serviço, o serviço é muito caro, elas vão para o custo e falam, aqui eu posso pagar e posso ajudar. Pronto. Então, a gente também vive com esse tipo de ajuda. E alguns amigos meus, tá, que me pedem, pelo amor de Deus, para não falar, que estão todos os meses mandando um recurso para lá, uma ajuda, manda 20 cesta básica, manda um recurso. E a gente vai controlando, a gente vai vivendo. Por quê? Porque a gente também tem, por exemplo, uma vez por mês um culto de ação de graças pelas famílias atípicas, onde lá, né, nesse culto a gente distribui 50, 60, 70 cesta básica. Porque, veja, se a família de baixa renda ela não tem recurso para tratar do filho, da mesma forma ela não vai ter para comer. Então, é um complemento. O que eu acho, assim, muito triste no nosso país é que, principalmente na política, as pessoas acham que uma única ajuda ela é suficiente. Eu defendo uma tese de que não precisa você dar muito de uma única vez, mas que você dê o necessário eternamente. Já parou para pensar nisso? Né? Se as famílias elas são assistidas, mesmo que seja pouco, mas perpetuamente, elas podem mudar de vida. O que é que na maioria das vezes acontece? Entra um governo, sai governo, é feita uma ação social para aqueles 4 anos, para aqueles 2 anos. Depois o outro entra e muda tudo, ou corta, e aí fica todo mundo desassistido. O nosso instituto hoje, ele defende a bandeira de que, olha, nós fazemos mais com menos, mas se tivéssemos mais, fazíamos mais. Então, quando você diz assim, Carlos, eu fico impressionado com a dimensão. Você está impressionado no que eu estou comentando. Mas se você for lá, olhar a estrutura, sentar com uma mãe, com um pai de autista, que está sendo tratado lá, ele vai dizer assim: meu irmão, Deus me deu uma nova esperança. Isso é o que eu ouço toda semana.
Deus me deu uma nova esperança. Porque não tem programa social, não tem. Eu já procurei vários órgãos, Estado, município e governo federal, e veja, não existe um programa hoje para tratamento de autista, porque eles entendem que o tratamento é caro. Então, existe emendas, é, emendas parlamentar, verba parlamentar, mas para consulta, ou seja, consulta, não para tratamento. Então, nós temos esquecido hoje, não tem uma política pública direcionada a eles. E aí a gente vai vivendo, né? O Instituto hoje já são mais de 100 famílias na área de autista, mais de 600 jovens de 7 a 17 anos, e a gente vem vivendo dia por dia, graças a Deus. Quer dizer, e você consegue ainda ter tempo, porque isso deve consumir um tempo enorme, né? Consome muito recurso, recurso do ponto de relacional, pessoas que você conhece, que você solicita apoio. Existe a própria gestão, né? Porque você deve ter auxiliar, mas você tem que administrar isso. E você encontra tempo ainda para ser empresário e ainda para escrever. Eu queria saber como é que você encontra tempo, Carlos, para escrever? Como é que você fez esse milagre? Bom, nesse período da minha vida, de juventude até hoje, eu fui evangélico, né? Logo cedo, quando eu fui pai lá, então eu fui evangélico dos meus 17, 18 anos até os 23 anos, de uma igreja batista de São Paulo, e me afastei. E me afastei por mais de 15 anos, né? E hoje, graças a Deus, pela graça e a misericórdia de Deus, eu faço parte de uma igreja chamada Episcopal Carismática do Brasil, que eu já estou há 15 anos, né? Com a minha família toda. Só que tudo que eu sempre fiz, eu sempre fui de muito escrever. Não é uma coisa muito de engenheiro, não, né? Escrever não é muito, não, é mais fazer conta. Mas eu sempre fui de escrever, por exemplo. Eu faço um sermão, então eu escrevo o sermão, detalhe, guardo, né? E eu sempre escrevi muita coisa. E há cerca de uns 2 anos atrás, uns 3 anos atrás, começou a queimar no meu coração. Eu li dois livros que fizeram uma grande diferença na minha vida, que foi Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito. E nesse livro, o autor, chamado Rick Warren, ele fala da dificuldade que ele tinha no começo do ministério dele e que a igreja era tão pobre, que ele se humilhava tanto em pedir, né, recursos para manter a igreja, e chegou um certo dia que ele falou assim: Deus, eu não aguento mais, né? Eu não aguento porque eu não tenho mais a quem pedir e a igreja está caindo nos pedaços. E aí Deus colocou no coração dele esse livro, Uma Igreja com Propósito, que hoje é um best-seller, mais de 500 mil exemplares vendidos. E o resumo da história é que ele pegou toda a renda do livro, mandou a parte de tesouraria contabilizar tudo que ele não tinha pago como um percentual para a obra e destinou todo o percentual do livro para a igreja. E hoje ele não precisa pedir nada a ninguém da igreja. E aí, há cerca de uns 2 anos atrás, Deus colocou no meu coração o seguinte: por que que você não começa a escrever tudo que você tem e você começa a escrever? E aí eu comecei a escrever, e aí veio o primeiro livro, que é Quando Deus Escreve História. Esse livro ele é baseado no meu testemunho, na minha história de vida, só que contado de uma forma diferente, né? Deus escreve história, o impossível se torna plano. Então, para mim foi um marco na minha história. Em segundo momento veio o Código do Reino. São 8 códigos que a Bíblia ela disponibiliza para a gente, a Bíblia como princípio de livro da vida, ela disponibiliza para a gente de que se a gente seguir esses códigos, que são passagens, capítulos, versículos, eu acredito que a gente tem uma vida diferente. Observe que amar a Deus sobre todas as coisas, como o próximo a ti mesmo, quer dizer que Deus é amor.
Se a gente só amar, se a gente tivesse um mundo de amor, a gente teria um mundo diferente. O problema é que hoje entra os eus da vida, o eu da soberba, o eu da ganância, o eu da riqueza, e aí entra todos os eus e aí começa a confusão. E o terceiro, né, como eu fui criado muito, fui sair de casa muito cedo, e naquela época, é até interessante, porque eu estava conversando com uma amiga psicóloga ontem, e ela disse que hoje em dia ninguém dá palmadinha no bumbum, não, né? Hoje, mas não. Mas na minha época, meu amigo, para criar os filhos era na base do chicote. Então, eu cresci com um certo rancor muito grande dos meus pais, e para mim foi muito difícil, porque eu passei muito tempo sem falar com meu pai, sem falar com a minha mãe, sem frequentar a casa deles, e eu sempre relatando isso, sempre escrevendo, né, as minhas sensações diárias. E eu escrevi o terceiro livro, que se chama Deus Não Perdoa Quem Não Perdoa. E é um tema muito forte, porque o perdão hoje, ele é um grande problema da nação. Carlos, eu não, eu devo dizer que eu não sou, não tenho nenhuma religião. Eu acredito muito em Deus mesmo. Acho que costumo dizer que no mundo não tem ninguém que acredite mais em Deus do que eu. Porque eu acredito muito em Deus mesmo. Eu acho que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipresente. E eu acho que Deus é capaz de perdoar todo mundo. Viu? Se ele não for capaz de perdoar, é porque ele não tem poder para tudo. E eu acho que ele perdoa quem não sabe perdoar também. Eu acho, né? Eu confio muito em Deus. Eu acho que Deus tá aí para até para quem não sabe fazer isso, eu acho que ele dá uma forcinha. Até como forma de dizer, bicho, muda aí porque tu estás errado, né? Pronto, você chegou onde eu queria. Perfeitamente. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente pede a Deus que Ele perdoe os nossos pecados, como perdoamos os vossos devedores. Nós falamos isso, mas será que isso é uma realidade nas nossas vidas? Eu não entendo disso. Deixa eu, Mas aí a eu gente vai entrar na linha de religião, né? não, não é religião não, não é religião não, não vou fazer isso não, de jeito nenhum. Até porque eu não tenho religião, mas respeito todas as religiões. Até Também. porque Respeito todas. quem não tiver Deus no coração, vai ter o quê? Mas Deus para Perfeito. Deus, né? Mas tem umas coisas que eu acho muito. Agora, por que é que. São duas coisinhas que eu acho que eu digo sempre aos meus amigos quando eu falo isso. Primeiro, ser agnóstico não significa ser ateu. Pelo contrário, no meu caso, eu acredito mais em Deus do que metade dos religiosos tem por aí. Muito mais que todos eles, né? Bom, depois, o seguinte, é que eu acho Deus tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que eu acho que a minha condição de ser agnóstica cumpre um plano dele. Porque se ele quiser que eu seja religioso, ele faz assim, ó. E Alexandre vai ser religioso na hora, né? De tão poderoso que ele é. Então, eu acho que eu ser assim faz parte do plano dele em relação a mim, em relação a quem está comigo, né? E eu acho isso muito, muito, muito forte comigo, né? E eu acho que Deus não pode ser penalizado pelas coisas que ocorrem com o homem, e por conta do homem. Porque será que ele ia querer que alguém sofresse? Claro que não, né? Mas me diga, os seus livros, como é que é? Eu queria que você falasse mais dos seus livros. Um deles você contou a sua trajetória, porque são muitos livros, e você escreve sempre muito, né? Não, na verdade, eles estavam escritos, Alexandre. Já estava Agora escrito, que né? tem um grande amigo meu que você conhece, né? O nosso irmão Jefferson Lincoln, jornalista, Jefferson Nixon, grande homem. e aí ele comprou a ideia, disse: Eu vou lhe ajudar, eu vou lhe ajudar nessa causa. E aí foi quando ele disse: Vamos publicar, vamos fazer. E aí surgiu esses três. Gostei, né? Jefferson, pronto, aí eu aprendi Deus. Deus colocou o Jefferson na sua frente para você publicar seus livros. Sim, Tem gente que não percebe essas coisas, mas está aí. Estavam lá os textos, pelo que me dizem, são textos maravilhosos, e faltava um. E Deus disse: não, Jefferson vai lá ajudar Carlos. E Jefferson sim, chegou, né? Isso são coisas que colocam aqueles que duvidam com dúvidas porque duvidam, né? Por que foi que Jefferson apareceu? Deve ter alguma razão.
Agora, ô Carlos, mas são Se três você, livros. se você perguntar a mim por que que Jefferson apareceu, aí eu posso lhe responder. Posso responder? Pode, eu ia perguntar. Porque eu orava para Deus todos os dias, para ele Pois levantar é. alguém para me ajudar no instituto. Porque, veja, se eu lhe disser que amo você, você vai achar estranho. Mas eu amo você, eu amo Jefferson, eu amo todos, independente da religião. Porque é assim que Deus me ama. Ele não me olha diferente pelo que eu sou. Ele me olha com muito carinho, com muito amor, entendendo a vontade do meu coração. Então, eu posso lhe dizer o seguinte: todos os dias, nas minhas orações de joelho, eu dizia: Senhor, eu sei que possa ser um pedido meu, possa ser um desejo meu, mas se for a tua vontade levantar pessoas para me ajudar no instituto, levanta. Se for a tua vontade publicar esses livros para trazer recursos para o instituto, me mostra quem. E aí, só para você ter ideia, muitas vezes Deus ele dá oportunidades para a gente, mas a gente não tem a capacidade de enxergar. Por quê? Porque nós queremos muitas vezes entender que a vontade e o fluxo está sob o nosso controle. E aí eu tenho um outro grande amigo que conhece Jefferson, e ele me mandou o telefone de Jefferson, e eu não dei atenção. Veja que coisa. Já era um link dizendo assim, olha, manda o telefone para Carlos, que Carlos vai ligar para Jefferson. Eu não liguei. E aí, uma certa vez, ele me ligou. E aí a gente começou a trocar ideia, começou a se falar, começou a entender. Mas a minha resposta para você é: pode ter certeza que Jefferson, independente da religião dele, porque eu sei qual é, ele foi levantado através da minha fé em Deus. Deus usou ele para me ajudar na publicação do livro. É, Disso eu não tenho dúvida. Jefferson é um dessas pessoas que tem um coração tão grande que ele também está acima de qualquer religião. Isso Sim. eu não é, e Jefferson é impressionante. Jefferson ele é um ser brilhante. Agora, Carlos, os escritores, todos eles, quando escrevem, eles são tomados por uma força estranha. Acho que daquela música, né? Força estranha. Né? Tem uma música que fala nisso, uma força estranha. Porque às vezes a gente escreve algo e depois pensa até que não foi a gente que escreveu. Já aconteceu com você, de você, depois de ler o texto, 3, 4 anos depois que você leu e achou: "Oh, isso aí fui eu mesmo que escrevi." Não sei se você é como se fosse uma espécie assim de revelação, uma espécie de é isso mesmo, eu acho que isso é do Caetano Veloso, não fosse estranha. É como se fosse algo que fizesse a sua mão para escrever as coisas. É, não que fossem coisas que você não conheça, nem que você não acredite, mas que você talvez não escrevesse daquele jeito. Já aconteceu isso com você em algum dos seus livros? Bom, vou falar de novo para você sobre mim e sobre a minha fé. Eu acredito e vivo isso, que a Bíblia ela é escrita por revelação e por inspiração. Eu acredito também que quando a gente conversa com Deus, a gente conversa através da oração. E acredito que Deus, ele fala com a gente através da Bíblia. É o meio que ele tem. E aí, um entreposto entre isso, eu entendo que quando a gente passa a viver uma vida de dependência no Senhor, um evangelho, então a gente passa a ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E eu acredito que o Espírito Santo, ele sopra o vento, assim como diz em Jeremias, para todos os lados. E o vento soprado é o Espírito Santo conduzindo a vida da gente. E sim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que toda vez que a gente ora, pede a Deus discernimento, entendimento, para que seja feita a obra dele através de nós, a gente escreve aquilo que ele quer que seja escrito.
a gente fala aquilo que ele pede que seja falado. Porque a própria Bíblia ela diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se seu coração está cheio de amor, de entendimento, você vai falar amor e entendimento. Muitas vezes, a gente vai dar um sermão, vai fazer uma palestra, e a gente não fala muitas vezes o que o povo quer ouvir. A gente fala o que Deus mandou falar. Então, eu acredito que, que toda a minha inspiração, ela é uma inspiração porque eu sempre peço a Deus que Ele me use de todas as formas e da forma que Ele queira usar. Então, eu acredito que toda escrita, ela está sendo colocada aos pés do Senhor. Porque, veja, eu entendo que os livros, ele tem um papel financeiro importante para o Instituto. Mas se você disser para mim que isso é o mais importante, eu vou discordar com muito carinho, com muito amor, e vou dizer não. Tem fator mais importante, que é levar a palavra de Deus para todas as nações, que é falar do Evangelho para todos aqueles que buscam, que é mostrar o que Deus fez através daqueles livros, através do que está escrito como transformação, perdão, mudança de vida, ter uma vida em amor, ter uma vida de fé. Ou seja, isso são coisas escritas que foram coisas reais, que aconteceram, né? Então, eu acredito que o livro ele tem um papel financeiro importante, mas ele também pode ser um papel de consulta, um livro de consulta. Ele pode ser um livro também que leve uma resposta. Ele pode ser um livro também que, através de uma leitura, ele edifique, né? Lógico que o livro ele não vai substituir nunca a Bíblia, mas ele pode ser um canal para que a pessoa vá até a Bíblia e leia o que está escrito lá. Então, esse é o contexto que eu entendo da forma que Deus usa. Deus usa. Perfeito. Ô, Carlos, eu tenho aqui a capa, muito bonita, por sinal, de 5 livros. Cinco não, 5 livros. São Isso, três. Tem o Código do Reino, Deus certo? perdoa quem não perdoa. E Esse os é o mais dois forte. Esse é o mais forte e mais polêmico, é né? o mais forte e mais polêmico, né? E também tem Quando Deus Escreve Histórias. E tem mais dois, Isso. né? Tem o Correndo Atrás do Bem e o Código da Mesa. Eu queria que você comentasse. Três já estão aí. Eu queria que você comentasse. E nós estamos já, o nosso tempo ficando um pouquinho mais apertado. Se existe alguma circunstância especial para a leitura de cada um desses livros, ou se eles podem ser lidos indistintamente em qualquer circunstância, ou se é melhor ler tal livro se você está precisando de tal coisa. Existe algum tipo de orientação nesse sentido? Alexandre, veja, a minha orientação ela é o seguinte: é, cada livro desse ele tem um papel importante na vida. E eu costumo falar que eu estou colocando no papel vivências reais. Então, por exemplo, quando Deus escreve história, é uma história pessoal minha. Então lá você vai ver experiências de fé, transformação familiar. Você vai ver os bastidores de uma vida cristã. Você vai ver capítulos que a gente passa a entender que vale a pena ter esperança, vale a pena acreditar na restauração, vale a pena acreditar no propósito. Esse é o livro Deus Escreve História. O livro O Código do Reino, ele é um guia prático, vamos dizer assim, que ele apresenta valores. Alexandre, a sociedade que a gente vive, perdeu valores. E aí, veja, eu não estou falando de ideologia, não, de A, de B, de direita, de esquerda. Não, não, esqueça isso. Eu estou falando o seguinte: a gente hoje não consegue conversar com os nossos filhos. A gente hoje não consegue repreender. A gente hoje não consegue orientá-los, porque muitas vezes eles passam a querer orientar a gente. Isso é uma realidade da sociedade. E aí a gente passa a viver uma desconstrução. Então,
o Código do Reino, ele vem para dizer assim, olha, precisamos resgatar valores, precisamos ter atitudes, precisamos tomar decisões, precisamos viver uma vida de fé e precisamos influenciar o mundo com amor, começando dentro de casa. Então, o Código do Reino, ele tem esse resumo. Deus não perdoa quem não perdoa. Ele é um livro que eu conto os meus 10 anos de afastamento da minha família. Mas por que esse afastamento? Porque eu carregava isso comigo desde a infância. Então, eu não conseguia liberar o perdão. Eu não conseguia, Alexandre. Não tinha jeito, eu não conseguia. E o que é que acontece? Eu vivia preso a barreiras, a dores. Eu não me libertava. Então, eu não conseguia ver com outros olhos. Eu não conseguia entender que o perdão poderia me libertar. Eu poderia ter uma vida de aproximação. Sabe qual é o maior problema de uma pessoa que não libera o perdão? A falta de oportunidade para pedir o perdão. E aí, quando você sabe que a pessoa morreu, você diz: eita, eu poderia ter feito diferente. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, esses 3 livros, eles são livros cristãos, tá? Eles são livros cristãos. Eu não posso te dizer que são livros de autoajuda, porque eu sou meio crítico com o livro de autoajuda, tá certo? O livro de autoajuda, eles têm um viés de crença do próprio escritor. Nesse caso aqui, eu estou relatando fatos. Isso aconteceu. Eu não estou direcionando ninguém para A, para lugar A, para lugar B, para lugar C. Eu estou dizendo o seguinte, que a Bíblia, como princípio de vida, ela pode fazer tudo isso que está escrito aqui. Agora, já o Código da Mesa e Buscando Fazer o Bem, ele são 2 livros de vivências profissionais. O Código da Mesa, ele tem aí várias negociações que eu, como engenheiro de segurança, engenheiro de produção, como administrador, vivi na mesa de negociação, né? De enfrentar torturas psicológicas, de enfrentar processos de ganhos, de perca, de enfrentar momentos tensos do negócio dar errado, do negócio dar certo. Então, o Código da Mesa ele é um livro que a gente colocou ele para que justamente a gente pudesse passar a experiência para os leitores, onde eles iam entender que, olha, se você tiver uma negociação nesse sentido, você segue esse caminho. Se você tiver uma negociação muito dura, você tenta amolecer o cliente ou a outra parte dessa forma. Então, esse livro, ele é uma experiência profissional, né? E o último que você citou, que é Fazer o Bem, Buscando Fazer o Bem, é um livro, Correndo Atrás de Fazer o Bem, ele é um livro que eu conto os 6 anos de instituto, 6 anos, batendo de porta em porta. Na verdade, olha que legal, por isso que é bom a gente ter um Jefferson Lincoln do lado. Ele diz assim, Carlos, isso aqui é bronca, isso aqui é bronca, vamos deixar isso por último, vamos deixar isso por último. Porque, veja, eu conto a realidade, né? A realidade do que acontece hoje, né? Do que acontece. Por exemplo, você para pensar que hoje em dia, você, para fazer o social, você precisa ter recursos ou relacionamento, certo? Para você fazer o social, você nem sempre fecha a conta, dependendo dos interesses, né? Quando você quer fazer o social, você é da base ou você é fora da base? Eu acho que você está entendendo o que eu tô, a direção que eu estou tomando, né? Então, são 2 livros de experiências profissionais. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa com o Carlos Medeiros. Carlos Medeiros é esse que nós acompanhamos desde o começo do programa. Um homem de sucesso, um homem que conseguiu construir uma vida limpa, uma vida construtiva, uma vida edificante, fazendo o bem e fazendo que agora
tentando compartilhar com os outros, graças à presença de alguém que foi enviado pelo ser superior, por Deus, que é o Jefferson Lincoln, e através dele, com a ajuda do Jefferson, colocar à disposição da sociedade ensinamentos que possam disseminar o bem. E eu fico muito feliz no Canorte agora permitir que a gente possa colocar à discussão da sociedade histórias como a do Carlos Medeiros, que é um engenheiro de segurança, um engenheiro de produção, um engenheiro que tem uma carreira limpa, uma carreira construída desde o comecinho, que e uma carreira que passou por muitas posições, né? Foi apontador, jogador de futebol, dirigiu o Kombi, engenheiro, empresário e constrói fazer o bem. Eu fico muito feliz no canal poder apresentar nessa nossa sequência de engenharia e arte uma história como de Carlos Medeiros. Carlos, aqui no canal nós temos a tradição de transferir para o convidado a tarefa de encerrar o programa, de apresentar as despedidas. Eu queria que você cumprisse esse encargo pelo canal, se despedir e apresentar as despedidas do canal. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, Alexandre, pela nossa conversa, por ter conhecido você. Para mim é um privilégio, é, pela oportunidade, pelo espaço de estar falando dos livros, de explicar um pouco mais sobre o Instituto. E dizer para você que quando Deus escreve história, nós passamos a viver uma vida segundo o código do reino, tendo a opção de perdoar ou não perdoar, mas entendendo que a vida ela tem começo, meio e fim. Então eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo nessa tarde, eu não sei a sua religião, eu não sei no que vocês acreditam, mas eu quero dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que têm uma vida certa, uma vida segundo a vontade dele. E que eu amo todos vocês, conhecendo ou não conhecendo, porque é assim que eu acordo todos os dias, sendo amado como filho. Então, muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre. E espero que a gente possa se encontrar mais na frente em outras oportunidades. Muito obrigado.